Bom dia, meninos, tudo bem? Aqui é a professora Divina, da disciplina de História. Nós iremos corrigir as atividades da página 51 do livro de vocês, do número 1 ao número 5. O assunto está relacionado à Primeira Guerra Mundial. A pergunta número 1, ela faz questionamento sobre quais foram as causas, que deram início a essa Primeira Guerra Mundial. Dentre as causas, nós vamos ter aí várias rivalidades econômicas. E dentre essas rivalidades, nós vamos ter a questão da Inglaterra e da Alemanha. A Inglaterra, foi o primeiro país a se industrializar, então ela rapidamente saiu em busca de mercados consumidores e também fornecedores de matéria-prima. Só que aí, nesse contexto, a Alemanha também se industrializa rapidamente e passa a ser uma forte concorrência da Inglaterra. E isso faz com que as duas acabem se tornando rivais. Nós vamos também ter tensões nacionalistas, nós vamos ter alianças militares que vão ser formadas, onde países se unem aí e prometem ajuda mútua, uma oferecendo ajuda à outra. Dentre essas alianças, nós vamos ter a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança vai estar formada aí pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. E a Tríplice Entente pela Inglaterra, França e Rússia. Nós vamos ter também uma grande corrida armamentista, que vai ser um período conhecido como Paz Armada, ou corrida armamentista mesmo, onde os países eles não estão em luta, mas eles estão se preparando. Eles vão aproveitar aí os avanços tecnológicos, da época e vão começar a fabricar vários armamentos, vai tornar o serviço militar obrigatório, ou seja, caso explodisse uma grande guerra, já estariam todos preparados, principalmente nas questões de armamentos, onde nós vamos ter vários armamentos estreando na Primeira Guerra Mundial. A segunda pergunta faz um questionamento sobre a questão da Rússia. Por que a Rússia saiu da guerra? A Rússia ela vinha num sistema czarista, onde 80% da população era extremamente pobre, vivia em situação agrária, ou seja, não estava passando por um grande desenvolvimento. Esse fator fez com que a população começasse a fazer várias revoluções. E, diante disso, nós vamos ter, em 1917, eleições na Rússia, onde existe uma proposta, nós estamos aí no período da Primeira Grande Guerra Mundial, 1914 a 1918, então a proposta foi que se o Lenin vencesse, se o Partido Bolchevique vencesse, ele tiraria a Rússia da guerra, e o povo já não aguentava mais a situação. E acabou que ele venceu, e em 1917 a Rússia estaria iniciando um sistema socialista e estaria saindo da Primeira Guerra Mundial. Para ela sair, ela teve que assinar o armistício, que é o documento, para sair da guerra, e ela teve grandes perdas, porque ao assinar o armistício, ela teve que ceder boa parte do seu território para a Alemanha. Então, a Alemanha acabou saindo beneficiada aí, com a questão da saída da Rússia da guerra. A questão 3 fala qual foi a relação existente entre a grande revolução industrial, e a questão dos avanços tecnológicos no que diz respeito aos armamentos. Como já foi dito na primeira questão, eles viveram um período conhecido como corrida armamentista, ou paz armada, onde não estavam em guerra, mas estavam se preparando. Então foram aí vários avanços, onde nós vamos ter aí estreando na Primeira Guerra Mundial tanques, submarinos, gases tóxicos, todos que foram criados, todos que foram feitos antes do início da Primeira Guerra Mundial. A questão 4, ela fala sobre o Tratado de Versalhes. Assim que termina a guerra, existe aí o tratado onde eles vão colocar aí o que eles
né? Quais são as punições, quem foi realmente o culpado por essa grande guerra. E esse Tratado de Versalhes, ele acabou punindo severamente a Alemanha, né? Vários países vencedores aí, como por exemplo a Inglaterra e a Itália, eles passaram a acreditar que a Alemanha teria sido a principal culpada pela Primeira Guerra Mundial. Então, ela foi obrigada a devolver para a França, né, o território da Alsácia-Lorena, que foi um território que ela tinha conquistado bem antes da Primeira Guerra Mundial, numa guerra chamada Guerra Franco-Prussiana, e era uma região rica em carvão mineral. Foi um dos fatores também que deu início à Primeira Guerra Mundial, a rivalidade entre a França e a Alemanha por conta da Alsácia-Lorena, dessa região. Então, ela foi obrigada a devolver, ela foi obrigada a pagar indenizações bilionárias aos países envolvidos na guerra, ela ficou impedida, né, de fabricar armamentos, de ter aviação militar, de ter canhões pesados. Então, ela acabou sendo fortemente punida pelo Tratado de Versalhes. Fato que, posteriormente, vai gerar um sentimento de humilhação, né? E onde vai fazer com que ela trabalhe para que trabalhe favoravelmente para que seja tirado desse sentimento de humilhação. É o que vai fazer com que na Segunda Guerra Mundial a Alemanha entre, né, com mais forte ainda e com um desejo imenso de vitória. E a questão número 5 fala sobre as mulheres. Durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto os homens estavam nos campos de batalhas, muitas mulheres foram convocadas a fazer os serviços que antes eram dos seus maridos, né? Muitas mulheres dirigiam ambulâncias, né? Trabalhavam como agentes de trânsito, trabalhavam nas fábricas, fabricando munições, fabricando armamentos, coisas que antes da Primeira Guerra Mundial era permitido somente aos homens. E esse fator aí fez com que depois da Primeira Guerra Mundial as mulheres percebessem que elas podiam sim ocupar um lugar de destaque na sociedade. E aí é onde vai começar os movimentos, né? Vai começar as lutas por participação política, pelo mercado de trabalho. Lógico que vai ser um processo bem lento, né? Mas aos poucos, em alguns países já da Europa, elas já vão começando a conquistar esse espaço aí. Coloquei algumas imagens, né, das mulheres trabalhando nas fábricas. E coloquei uma curiosidade aí para vocês. Nós estamos em época de pandemia, né? Eu coloquei aí uma pandemia que também ocorreu, né, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, que foi a gripe espanhola, que, segundo alguns historiadores, ela acabou matando mais gente ainda do que a própria guerra em si, tá? Foi uma pandemia provocada também por uma gripe, pela gripe H1N1, né, que nós conhecemos nos dias de hoje, que levou milhões e milhões de óbitos na época.